A importância desse vídeo aqui é para mostrar como que a esquerda ela controla narrativas, tá? Então vamos mais uma vez escutar, agora vocês vão escutar bem aí o John Lennon. The males like even Aldous Huxley and George Orwell, who produced 1984, you look into Orwell's life, it was all torture and this, that and the other, and he was brought up in a certain environment in a male-dominated society full of Marxist stuff about Spain, and they were all from the whatever, that period when they had those dreams of socialism answering everything, right? And their dreams fell to dust after the war. And then they wrote these books projecting this horrific big brother, monsters controlled by robots. I don't think politics is the only answer, you see. I think this idea that we elect these leaders and then expect them to do miracles for us. Now, Kennedy is a big dream for everybody because he didn't live to fulfill or let us down. And it's not to negate what Kennedy was and what he means to people. But the reality is, had he lived, how do you know how well he would have done at the time, right? Or how the war would have gone and how everything would have gone. So investing leaders with supernatural powers, whether they be pop stars, politicians, or movie stars, or football hero, it don't work. It just doesn't work because we put them up on the pedestal and immediately we want to knock them off. Now, maybe in the 60s we were naive and like children, everybody went back to their room and said, well, we didn't get a wonderful world of just flowers and peace and happy chocolate. And it wasn't just pretty and beautiful all the time. And that's what everybody did. We didn't get everything we wanted, just like babies. And everybody went back to their rooms and sulked. And we're just going to play rock and roll and not do anything else. We're going to stay in our rooms. And the world is a nasty, horrible place because it didn't give us everything we cried for. Right? Crying for it wasn't enough. The thing the 60s did was show us the possibility and the responsibility that we all had. It wasn't the answer. It just gave us a glimpse of the possibility. And in the 70s, everybody's going, nyeh, 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 nyeh. And possibly in the 80s, maybe everybody say, okay, well, let's project the positive side of life again. You know, the world's been going on a long time, right? Veja, John Lennon falando de mimimi, John Lennon falando contra o socialismo, porque a tradução aqui, né, do tradutor do BR, o canal Tradutor de Direita, né? Parabéns aí, eu tinha pedido, ele foi lá e colocou a tradução. Mas aqui, ó, quando ele fala isso aqui, ó, é literalmente mimimi, tá? Aqui, ó. Se você for traduzir para o português, é mimimi, aqui, ó. E nos anos 70, todo mundo ficou tipo, nha, 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 é mimimi, né? Todo mundo ficou de mimimi. Ou seja, John Lennon criticando o mimimi da esquerda porque não aconteceu o que eles queriam. Os artistas que foram cooptados pela esquerda queriam. Então, nós estamos diante de um momento em que o John Lennon falou a verdade sobre o passado dele, fala que ele foi iludido, ele se sente iludido e que ele e todos os outros que acreditaram nos marxistas eram ingênuos. Alan, o que isso tem a ver com um decreto? Antes que alguém pergunte, então foi por isso que ele foi morto? Que é uma pergunta intrigante, né? Como é que o John Lennon tem segurança, está tranquilo, de repente, depois de encontrar o Ronald Reagan, falando de conservadorismo, citando George Orwell, citando Huxley e falando de literatura que desmascara a esquerda, criticando os esquerdistas, e de repente ele é assassinado por um fã, é algo intrigante. Difícil saber, né? É difícil saber, é necessário fazer um trabalho grande. Sabe-se que o John Lennon, por exemplo, chegou a trocar cartas com o Billy Graham, famoso pastor protestante aqui nos Estados Unidos, e que a Yoko Ono impediu de continuar tendo contato com o Billy Graham. Tá? Vale lembrar isso. Enfim, Alan, o que isso tem a ver com a história do decreto e das manifestações e do autorizo o presidente? Bem, a esquerda, de alguma maneira, eu não estou dizendo que eles o assassinaram. Isso é afirmar algo que eu não tenho provas. Eu posso suspeitar disso, mas eu não tenho provas. Mas a esquerda precisava acabar com a imagem do John Lennon de 1979 e 1980, que é o ano que ele morre. Porque a imagem do John Lennon tem mais peso do que o poder político eleitoral.
Isso você precisa saber. A escolha do John Lennon, na época, tinha mais peso do que a escolha de qualquer deputado, qualquer senador, qualquer presidente em todos os Estados Unidos da América, em todo o Reino Unido, em toda a França. Eu não estou dizendo se isso é bom, se é ruim, estou falando de fato. Ele era um músico adorado pela esquerda e ele tinha esse poder como músico. O poder, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? O poder de uma estrutura gramsciana, onde os artistas tornam-se o poder literário, né? Porque numa sociedade normal, quem é que teria um poder desse? De apontar certas coisas? Um Gurgel da vida, um Olavo de Carvalho da vida, um Ives Gandra da vida, né? Esses aí é que deveriam ser ouvidos pela sociedade. Mas numa sociedade controlada por todo esse método gramscista, a gente pode dizer, né? De algum modo, por todo o método gramscista, quem acaba tendo mais força de opinar, hoje em dia, infelizmente, é uma Anitta, né? Para bem ou para mal, é uma Anitta, é um Neymar, e por aí vai. São as celebridades, que a gente nunca sabe dizer o que são celebridades. Pessoas muito conhecidas, né? Pelo aquilo que fazem. Né? Alguns é só porque mostram o corpo. Enfim, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso. Mas precisavam se livrar de um cara desse. Essa é a real. Você precisa se livrar. Se você é esquerdista, você precisa se livrar desse vídeo do John Lennon. Você não pode deixar esse vídeo no ar. Você não pode deixar essa entrevista no ar. Ela precisa ser enterrada. Que foi o que aconteceu. Nos últimos 40 anos, essa entrevista ficou enterrada. Absolutamente enterrada. E não me venha dizer que não é o John Lennon. É sim, senhor. Colocamos aqui outro dia o último assistente do John Lennon falando: ele ficava discutindo com meu tio, que era comunista, ficava brigando com meu tio. Por que eu estou falando isso e vou mostrar a relação que isso tem com a história do decreto, as coisas das manifestações, etc. Na minha humilde opinião, falar que vai fazer um decreto que vai impedir criminosos de cometerem crimes é dar com os burros na água. É você avisar para o seu inimigo o que você vai fazer. Ponto 1. Ponto 2. Além de falar para o seu inimigo, você está falando algo que seu inimigo vai rir de você. Decreto. A gente derruba. Porque essa é a Constituição no Brasil. O Brasil é constituído de uma maneira onde o parlamento tem mais poder do que o poder executivo. O Brasil é desse jeito. O legislativo pode derrubar um decreto de um presidente com a maior facilidade do mundo. A única coisa que o legislativo vai sofrer é a estima pública. Para eles, não é a mesma coisa que nada. Por quê? Não existe uma estrutura cultural que possa colocar medo nos políticos. Quando eu falo medo, é medo de errar, né? Não é medo de morrer, né? Porque o povo vai esquecer. O povo lembra da decisão do Congresso em maio do ano passado? O que eles decidiram em maio do ano passado? Não lembra. Por que não lembra? Porque a imprensa está toda na mão da esquerda. Existe alguma música de crítica ao João Dória? Constantino disse que vai fazer uma, né? Falou que vai fazer uma música, né, mostrando um pouco quem é o João Dória. Mas assim, não temos músicos criando músicas que critiquem o João Dória. Temos músicos e músicas criticando o presidente? Temos. Infelizmente temos. Não é só criticando, né? Tem até cabeça rolando por aí, né? A estrutura cultural que engloba literatura, universidade, escolas, jornalismo. A classe falante, a que fala com a massa. Aquela que faz o meio. Quem que faz o meio? A mídia. Esse é o termo, por isso mídia. Porque ela faz o meio. Ela é o meio entre aqueles que têm decisão
de poder burocrático e o povão. A mídia está na mão deles. A música, o entretenimento, o teatro, o cinema. Está tão na mão deles, que a gente tem dificuldade de ficar elencando quem é que não é comunista. Aí você pega, pô, vamos lá, quem não é? Josias, no cinema, Josias, Mauro Ventura, o Brasil Paralelo, aí você... Quem mais? Entendeu? Você fica assim. Músico, você conhece um músico aqui, outro ali. E quem mais? Você fica assim. Entretenimento, stand-up, comédia. Quem que não é revolucionário? Tem o fulano, tem o cicrano. Essa estrutura que antecede o poder político eleitoral não existe no Brasil e ela precisa passar a existir. É a única coisa que pode realmente servir como apoio, como base de uma decisão burocrática do Estado dentro da máquina pública. Uma decisão de um deputado, um voto de um deputado, um voto de um decreto de um presidente, a decisão de uma Suprema Corte. Quem faz o meio é quem vai determinando. Olha, queremos ir para essa direção agora. Queremos ir para aquela direção agora. Ou não propõe direções, mas fala assim, esta não pode. Cala essa daqui para mim, por favor. Quantas vezes nós já fomos derrubados? Silenciados? Vocês é que foram, graças a Deus, teimosos e conseguiram manter o Terça Livre de pé. Não só de pé, mas melhorando, né? Vocês viram agora o novo vou chamar de cinegrafista, né? Não sei se o termo certo é esse. Novo cinegrafista do Terça Livre. A matéria é triste pra caramba, mas assim, a qualidade técnica, né, falando da CCJ, da PL 4732, a escolha da bandeira tremulando, o corte perfeito, o Cássio entrando no momento certo, vai falar da deputada, entra a deputada, negócio bem feito pra caramba. A gente não só está ficando de pé, nós estamos ficando de pé com qualidade, graças a vocês, né? Mas o presidente realmente está muito mal assessorado ao falar de decreto, quando ele deveria de estar literalmente prendendo quem desrespeita a Constituição. Se teu inimigo diz que... Vamos lá, eu vou desenhar para ficar bem simples, ninguém ter dúvida. Eu preciso de 3 personagens aqui, tá? Vou usar o Ideas Have Consequence, um livro explicando a Constituição Americana, e um livro do Andrew Breitbart. Você tem 3 pessoas aqui, 3 grupos. Este diz que este aqui está rasgando a Constituição. Aí prende. Então, esse aqui vira e fala assim, você está preso, você desrespeitou a Constituição. Eu não desrespeitei. Desrespeitou sim, vai preso. Este não quer desrespeitar a Constituição. Aí esse aqui vira para esse e fala assim, eu vou colocar um decreto e você não vai mais poder prender ninguém. Mas esse aqui já tem um decreto, já tem algo que é maior que um decreto, que é a Constituição. Se ele não respeitou a Constituição, por que vão respeitar decretos? Pelo amor de Deus, quem é que está fazendo quem é que está assessorando o presidente?